A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Vamos continuar falando sobre esse assunto aqui, que é realmente um assunto de suma importância. Espero que o povo de Deus não continue com o coração endurecido, desafiando os avisos de Deus que dá através da sua palavra. Bem, Ló estava morando em Sodoma, acostumado agora com a situação pecaminosa da cidade. Agora, a família de Ló já estavam casados com moradores daquela ímpia cidade. Veja o que Ló foi casado. Deus, na sua misericórdia, conversando com Abraão intercede por Ló. Ló está lá tranquilo com a família dele lá, no meio daquele inferno lá e coisa e tal, mas o homem de Deus estava lá, intercedendo por ele. Os irmãos sabem da história. Como que Abraão pleiteou com Jesus pela salvação de Ló e os seus familiares. Eu creio que Abraão calculou mais ou menos Ló e os familiares, 50 pessoas, né? Se houver 50 pessoas, Jesus falou, não vou destruir para amor aos 50. Depois 40, depois 30, depois 20, depois 10. Abraão pensou, não é possível que de Ló não tem mais nem 10 pessoas fiel. Mas como Deus é maravilhoso, Deus falou assim, ó, se tiver 10 pessoas justas dentro de Sodoma, eu não destruiria a cidade por amor aos 10. Aí Ló, Abraão suspirou mais aliviado e Jesus manda os anjos ir lá. Ló, ele ainda tinha um costume que ele aprendeu com Abraão de ser pessoa hospitaleira, leva os anjos para a casa dele, e aí, os irmãos sabem o que aconteceu assim que anoiteceu, né? Então, o povo daquela ímpia cidade rodearam a casa de Ló e eu não vou comentar, não, que vocês conhecem a história. Não é possível que não conheça. Até aquele momento, Ló não sabia que ele tinha 2 anjos em casa. Quando Ló, na sua ingenuidade, pretendia guardar, proteger aqueles homens, agora aqueles homens mostrou a Ló quem eles eram. Até aquele momento, Ló não sabia que ele estava guardando em casa. Quem é que tinha levado para a casa dele? E aí os anjos falaram, olha Ló, depois de ferir aqueles ímpios de cegueira, aí foi que os anjos falaram com Ló, olha Ló, nós viemos aqui foi destruir essa cidade. Nós estamos aqui para destruir essa cidade. Você, Ló, sai na rua, sai na cidade aí, conversa com seus filhos, suas filhas, seus parentes, chama para cá, para nós sair daqui, porque nós vamos destruir essa cidade. E aquele pai agora começa a cair a ficha da loucura que ele fez quando ele sai na cidade, conversa com os filhos, os genros, noras, etc. E eles, a caçoou foi dele. Assim diz a Bíblia, assim diz o Espírito Profecia. E quando foi lá, uma certa hora depois que Ló visitar a casa dos familiares deles à noite e dá a mensagem dos anjos, né? Diz que eles caçoaram dele.
E lá, uma certa hora da noite, Ló volta agora cabisbaixo. Ninguém. Olha, irmãos. Eles haviam enraizado lá. Perderam o temor do Senhor. E aí diz que os anjos apertaram com Ló. No verso 15 do capítulo 19 de Gênesis. Ao amanhecer apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e tuas duas filhas que aqui se encontram, para que não pereça no castigo da cidade. Como, porém, demorasse, olha aqui, né? Como, porém, demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, sua mulher e suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram-o, puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, escapa por sua vida e não olhe para trás. Pegou eles pelas mãos, você vê, parece que estavam grudados lá, não conseguia sair. E os anjos pegaram eles pelas mãos, ele, a mulher e as duas filhas, e botaram para fora da casa. E sabe o que Ló falou aqui no verso 18? Ló falou, respondeu-lhes: assim não, Senhor meu. Irmãos, olha aqui como que Deus é. Ló falou: não, Senhor, desse jeito não. Assim não. Irmãos, eu fico olhando. Hoje, quando eu passava a lição da escola sabatina falando sobre o amor de Deus. Ser escravo de Deus, o amor de Deus. Deus não quer que ninguém pereça. Agora aqui, Deus não vai mandar anjo para pegar literalmente pelas mãos aqueles que estão nas grandes cidades, que enraizaram lá e não quer sair. Os anjos fez isso por amor a Abraão. Por amor a Abraão. E nós não, Senhor, desse jeito não. Não é o que muitos estão falando, não, eu não vou sair daqui, como é que desse jeito eu não posso sair daqui. Irmãos, isso é muito sério. Agora eu quero dizer para vocês que não é fácil sair da cidade grande mesmo, não sabe por quê? Porque eu vivi essa experiência na década de 70. Eu morava em Belo Horizonte. Examinando os livros, a situação, eu falei, Deus está me usando muito aqui, como de fato me usou, graças a Deus. Hoje mesmo recebi uma notícia de uma das filhas na fé que eu tenho em Belo Horizonte, etc. Deus me usou muito. Mas eu vi que aquilo ali não era lugar para mim. E na época, famílias, bastante famílias, nós vamos ter que sair daqui, vamos ter que sair, coisa e tal, e sai hoje, sai amanhã. Irmãos, saiu 3 das famílias que estavam lutando para poder sair. E que ia sair, prometeram sair. Saiu 3. Eu, minha família e mais 2 famílias. E sabe o que aconteceu? Dos 3, as 2 famílias voltaram outra vez para lá. E morreu lá. Graças a Deus, pela graça de Deus, eu saí. Não foi fácil. Aquilo tem um grude que tem ali, ó, que a pessoa, né, fica igual, ó, entra e sai, vamos e nunca sai. Deus me tirou de lá, eu saí. Isso é uma coisa. Eu passei por provas difíceis. Passei por provas terríveis. Depois que eu saí de lá. Algumas vezes, eu confesso para os irmãos, eu ia com minha família
para a cama, sem saber o que ia comer amanhã. E às vezes não tinha nem para o hoje. Eu estou dizendo para o que eu passei, mas graças a Deus, glória a Deus. Eu sei. Você vê que Ló aí, ó, olha na Bíblia, olha o Espírito Profecia, irmãos. Ló ficava entrando e saindo, vai, não vai, e a hora da destruição, a hora da destruição está chegando, e os anjos vão, e finalmente tiveram que arrastar ele pelas mãos, senão ele não saía não. E Ló depois, não, Senhor, desse jeito não. Olha, irmãos, poderia ter sido diferente, viu? E o resultado. Aqui no Espírito de Profecia fala que a única posteridade de Ló, fala assim, falando sobre a posteridade de Ló, diz que a maldade daquelas cidades acompanharam as filhas de Ló. E elas fizeram uma arrumação lá, certo? Que elas se engravidaram do próprio pai. Diz o Espírito de Profecia que aquilo era costume que elas trouxeram da cidade de Sodoma. E aqui, lendo aqui, né, o que eu disse. Mas a maldição de Sodoma seguiu mesmo ali. A conduta pecaminosa de suas filhas foi resultado das más associações naquele vil lugar. A corrupção moral do mesmo se entretecera de tal maneira que o caráter delas que não podiam discernir entre o bem e o mal. A única posteridade de Ló, os moabitas e amonitas, foram tribos vis, idólatras, rebeldes a Deus. E inimigos figadais do seu povo. Olha aqui, que coisa triste. Não precisava ser assim, não devia ser assim. Olha o descendente de Abraão, amigo de Deus, que resolveu ficar para abrir as montanhas. Olha a posteridade de Abraão e a posteridade de Ló aqui. Então ela saiu de lá, como diz o Espírito de Profecia, com a mente ocupada, com o costume daquela ímpia cidade. E aqui a gente vê o resultado. Olha, aqui. Diante do que eu disse aqui, eu vou ler aqui, ó, creio que eu li isso aí já. Levantar-se-ão homens falando coisas perversas para impedir os próprios movimentos que o Senhor está levando os seus servos a fazerem. E diz mais. Minha mensagem é: tirai vossas famílias da cidade. Quer os homens ouçam, quer não. A verdade deve ser dita. As cidades estão cheias de tentação. Devemos planejar nosso trabalho de tal maneira que conservemos nossos jovens o mais longe possível dessas contaminações. Aqui diz que fazer os postos, o trabalho da cidade, partindo de posto avançado. Olha aqui, irmãos. E outra aqui, finalizar esse vídeo, como diz o Espírito para você aqui. Devemos ter, depois de citar Êxodo 29:10, a irmã Watt diz assim, devemos ter o cuidado de não nos colocarmos num lugar em que se torne difícil a nós e nossos filhos guardarmos o sábado. Opa!
Olha aqui o que ela disse. Os irmãos têm que trabalhar, às vezes saem de madrugada, chega tarde da noite, quando é sexta-feira, não tem como chegar em casa antes do pôr do sol, porque muitas vezes o trabalho é longe, e ele não consegue um ajeito com o seu patrão, seja lá com quem for, para que ele saia na sexta-feira, quem sabe meio-dia. Por quê? O Espírito Profecia fala que os empregadores adventistas devem fazer arranjo para que os seus subordinados fiquem já livres a sexta-feira a partir do meio-dia. Isso dificilmente vai conseguir lá nas grandes cidades. Então ela disse aqui, devemos ter o cuidado de não nos colocar no lugar em que se torne difícil a nós e nossos filhos guardarmos o sábado. E é muito difícil. Dificilmente uma pessoa que mora nas grandes cidades consegue fazer o pôr do sol com a família na hora certa. Diferente de uma cidadezinha onde eu moro, aqui, uma cidade pequenininha. Eu já trabalhei, né? Eu lutei muito, e graças a Deus, Deus me deu, então, esse cuidado, né? E eu sempre conseguia, mesmo em Belo Horizonte. Raras vezes eu chegava em casa sexta-feira, na hora do pôr do sol depois. Sempre fazia jeito lá. Eu diria, irmão, eu tomei muito prejuízo, mas graças a Deus eu consegui. Então isso aqui é muito sério. Se bem que o povo de Deus não dá muito importante no negócio de sábado, pôr do sol, não. Infelizmente a maioria deles. Muito obrigado por ter nos assistido até aqui. Espero que as palavras, os conselhos aqui dados, aqui na Bíblia, nos próximos, que nós possamos acatar e pedir perdão a Deus e lutar, não descansar, fazer igual esse velho aqui. Não foi fácil para mim sair de lá, não. Não foi fácil, foi difícil, mas graças a Deus eu saí. E foi a decisão mais certa que eu tomei na minha vida. Deus precisava de mim lá, que eu fui morar em Belo Horizonte, eu tinha 3 meses de batizado. Eu fui morar lá. Foi justamente 3 meses de batizado eu tinha. E fui morar lá. Mas Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que Deus lhe dê força, te ajude, te perdoe, quem sabe as decisões erradas que vocês tomaram, né? E que hoje está vendo que é difícil realmente permanecer leal a Deus, é muito difícil, morando nas cidades grandes. Lembre-se, nenhuma família em 100, conforme foi lido aqui, conseguirá beneficiar física, mental, moral e espiritual morando nas grandes cidades. Até o próximo vídeo. Até lá.